Olá, meus amados irmãos, nós estamos aqui para falar de um assunto que tem repercutido no Brasil e no mundo. Pastor Ivan Saraiva é orador oficial do programa Está Escrito, o programa mais importante da Igreja Adventista, da Organização Adventista do Sétimo Dia. Então, muita gente está pedindo para eu falar alguma coisa sobre esse acontecimento, sobre esse pecado público que tomou as redes sociais, que é o assunto hoje dos adventistas no Brasil e no mundo. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito da exposição desse assunto, porque muita gente tem dúvida com relação a isso. Então quero trazer uma certeza com relação à exposição desse assunto, até porque é isso que eu estou fazendo no momento. Eu estou expondo ainda mais esse assunto, que para alguns é uma abominação essa atitude, né? Para essas pessoas, eu acho que elas não leram toda a Bíblia, elas querem usar textos de acordo com as suas preferências, né? Então eu trago um texto aqui que apoia também essa atitude que eu estou tendo agora, que é 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Bom, quero lembrar vocês que há algum tempo atrás eu não só repreendi o Ivan Saraiva publicamente, não por isso que ele fez, que todo mundo está sabendo, né, esse adultério público, mas sobre a pregação dele, a maneira como ele pregava, sobre o cargo que ele ocupava numa liderança corrupta adventista, né? Então, diante dos fatos que eu tinha conhecimento, eu já expus isso em público e disse para vocês que eu entregava o Ivan Saraiva e outros pastores, né, como o Ayrton Killer, que para mim é mais Ayrton Morte do que Killer. Então eu entreguei esses pastores para Satanás para serem castigados. E isso que está acontecendo com o pastor Ivan Saraiva já é o início disso que eu profetizei para vocês sobre a situação da igreja, sobre a liderança da igreja, do que vai acontecer, do que está acontecendo. E eu quero ler então o livro A Grande Controvérsia, que é o Grande Conflito. Tá aqui, ó. Esse é o livro completo, o Grande Conflito completo, sem adulterações, né? E esse livro, então, na página 32, traz um assunto muito importante que tem relação com isso que aconteceu. Diz assim, primeiro vamos ler aqui o finalzinho do 31, da página 31. O último parágrafo diz assim: os judeus haviam forjado suas próprias algemas, haviam enchido a taça da vingança, ok? Falando da destruição de Jerusalém. Agora no finalzinho aqui da página 31 diz assim: pela contumaz rejeição do amor, então pela continuidade da rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e foi permitido a Satanás controlá-los de acordo com sua vontade. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Então, o pastor Ivan Saraiva, toda a liderança da Igreja Adventista está sob o controle de Satanás. Então, isso que aconteceu com ele é apenas uma consequência deles terem entregue as suas vidas a Satanás e serem usados como instrumentos para roubar o seu dízimo, para roubar o povo de Deus, para ficar indo para hotéis de luxo, para fazer as festas que eles fazem, para glutonaria, para as viagens, entendeu? Então, isso é apenas uma consequência para mostrar para o Brasil todo, para o mundo, de que eu, Pablo Ferrari, estou certo naquilo que eu defendo, de que existe uma corrupção instaurada na Igreja Adventista. Porque a pessoa que mais gravou vídeos para a Novo Tempo, a pessoa que mais era usada, porque assim, o programa Está Escrito é o número 1. O Ivan Saraiva era o número 1 do número 1, entendeu? Então só para você entender mais ou menos o que aconteceu. É como se o Bonner lá do Jornal Nacional, que é líder da Rede Globo, né? É como se ele cometesse um pecado, uma coisa pública. Então foi isso que aconteceu. É como se, por exemplo, Jesus Cristo, que liderava os discípulos, cometesse um adultério. Então é uma coisa muito grave, muito séria isso que aconteceu, tá? Aqui, ó, no meio da página 32, falando um pouco mais sobre o que aconteceu lá com os judeus,
nos mostra por que está acontecendo isso com a igreja, por que aconteceu isso na vida do Ivan Saraiva, né? Então eles são entregues ao controle de Satanás, então isso é uma consequência. Diz aqui assim, ó, o Espírito de Deus persistentemente resistido e afinal retirado do pecador, daí não remanece poder algum para controlar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. Então, quando a pessoa se entrega a Satanás, ela tem duas consequências, tá? Duas consequências. Primeira delas, não remanece nenhum poder contra as más paixões. Então vai ter adultério, vai ter glutonaria, né? Como o pastor Alejandro Bulhão tem uma pança desse tamanho, a esposa dele. Então assim, vai ter esses pecados da alma. Segunda consequência, além desse pecado da alma, aí vem depois, Satanás fez escravo eles, criou vícios, né? Para encurralar eles, depois Satanás vem cobrando. Aí tem a segunda consequência, ó. E nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. Então o Ivan Saraiva, ele se colocou num lugar, juntamente com toda a liderança da igreja, onde eles são escravos de Satanás. Então eles são encurralados, tem que fazer a vontade de Satanás, tem que pregar mentira, tem que pregar paz e segurança. Se eles não fizerem isso, aí acontece o que aconteceu com o Ivan Saraiva, né? Eles então são cobrados e a maldade de Satanás vem sobre eles. A punição. Por isso que o apóstolo Paulo entregou a Alexandre, aqui na Bíblia você vai ver isso, que o apóstolo Paulo entrega duas pessoas até mais para Satanás para serem castigados, porque eles já estavam cometendo pecados públicos, né? Igual, por exemplo, o Ivan Saraiva, eu já sabia que ele estava em pecado contra Deus, contra o Espírito Santo, mas eu não sabia que quais tendências más que ele estava seguindo, assim, quais práticas, né? Se ele estava cometendo adultério, glutonaria, qualquer outro pecado. Mas eu sabia que ele estava na mão de Satanás, isso já estava claro para mim. Tanto é que eu já tinha entregue ele a Satanás para ser castigado, porque a pregação dele, o estilo de vida dele dava para você ver isso, né? Então, o que eu fiz? Eu entreguei ele a Satanás, assim como o apóstolo Paulo, que aqui em 1 Timóteo também, capítulo 1, verso 20, diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então por que eu entreguei o Ivan Saraiva para Satanás? Para que Satanás parasse de usar o Ivan Saraiva como objeto, como instrumento para pregar a mentira, porque ele estava sendo um instrumento para levar pessoas para a perdição. Pelo menos agora ninguém vai ser mais enganado pelo Ivan Saraiva. Eu espero que não, né? A igreja adventista, em termos de liderança, estava juntamente com o pastor Ivan Saraiva nesse adultério e está juntamente com ele em outros problemas, em outras questões de pecado público também, né? O principal deles é pregar mentira, enganar as pessoas, roubar o dízimo, as ofertas das pessoas e usar para fundos que não deveriam ser destinados, como construir mansões, palácios em hospitais caríssimos, escolas caríssimas nas cidades para enriquecer ainda mais, para levar filho para o Walt Disney e tudo mais. Então, esses pecados que eles cometem, né, eu entreguei eles para Satanás por causa desses pecados, para que eles fossem castigados. E aí, quando eles são castigados, pelo menos as pessoas estão percebendo quem eles são e elas vão parar, aos poucos, de ser enganadas. Todos os profetas fizeram isso. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que o profeta João, na hora que viu ali o rei de Jerusalém passando, ele falou, apontou para ele e falou: você tá com a mulher do teu irmão, tá cometendo adultério. Então, a gente pode sim falar do adultério que o Ivan Saraiva cometeu, a gente deve falar isso, mas não só deve falar, porque se você só fala, ele cometeu adultério, aí você cai na mesmice, você parando aí nesse assunto, ele cometeu, ele é pecador, ele merece, aí você fica com parte da verdade, aí você está fazendo o papel do diabo. Então você tem que falar sobre o adultério, tá? Você tem que trazer esse pecado que já é público, porque ele é público, então ele tem que ser repreendido, tem que ser resolvido publicamente, né? Enquanto ele estava escondido, a gente só tinha que combater aquilo que era público do Ivan Saraiva, que ele estava pregando mentira, paz e segurança, estava vivendo uma vida promíscua com a liderança da igreja, estava levando o filho para o Disney, torcendo para o Brasil, Copa do Mundo, time de futebol, esporte competitivo, estava incentivando isso através de participar de uma organização, né, que prega esporte competitivo e tudo mais, Olimpíadas. Então, quando o Ivan Saraiva
estava praticando lá os pecados dele públicos, a gente estava combatendo esses pecados públicos, ele já cometia o adultério, a gente poderia trabalhar de uma outra forma com relação a essa questão do adultério. A gente tinha que trabalhar ele sem levar isso a público, né? Se, por exemplo, pastor Ivan tivesse me procurado, tivesse, Pablo, realmente aquilo que você disse é certo, eu estou em pecado público, eu estou pregando heresia, eu vou sair da TV Novo Tempo, quero ajuda. Poxa, eu teria ajudado ele a falar, isso aí, Ivan, vamos pro campo, vamos esquecer. Aí se ele tivesse falado, olha, eu tenho um pecado, cara, que eu estou cometendo, que é um pecado, assim, contra uma pessoa que estou cometendo adultério. Se ele tivesse falado isso pra mim, claro que eu não ia expor esse pecado dele, né, publicamente, não ia levar para as redes sociais. Aí sim eu estaria errando, porque ele me confidencializou um pecado para que seja resolvido entre eu, ele e Deus, né, para que eu ajude a resolver uma coisa que está secreta. Agora, como ficou escancarado e a coisa foi pública, aí não tem jeito, aí nós temos que explicar isso publicamente para o povo, porque muita gente que não era adventista assistiu Ivan Saraiva, acreditava que ele era uma referência da igreja adventista, apesar de eu já dizer que ele não era referência, muita gente já dizia que ele era referência, né? Então agora ficou mais que provado que eu tinha razão, que ele não era referência, e olha só que absurdo, ele estava há mais de 2 anos fazendo esse pecado e dizendo para o povo, orando com o povo, dizendo para o povo que ele tinha a solução para o problema das pessoas, que ele podia resolver porque ele tinha o Espírito Santo, que daria a informação correta para as pessoas de como elas se livrariam do pecado, sendo que ele estava cometendo pecado escondido, pecado terrível, né? Então, assim, é lamentável isso tudo que aconteceu. Né? Nós precisamos, então, entender algumas coisas disso. Primeiro, que a liderança da igreja está cometendo esse mesmo pecado, está adulterando a palavra de Deus, e aí vai ter consequências como o Ivan Saraiva teve, né, de más tendências a serem expostas publicamente, como adultério, glutonaria e outras coisas, né? Brigas, etc. E o segundo ponto que vai chegar também, que a Bíblia fala que vai chegar, é que a igreja vai receber a maldade, né? Que está aqui no livro que eu li, A Grande Controvérsia, página 32, que Satanás primeiro vai trazer as más paixões, depois vai trazer a maldade dele em cima dessas pessoas. Então ele vai judiar dessas pessoas, né? Vai causar pavor, medo, vai perseguir alguns, matar, destruir, igual aconteceu com Jerusalém. O que aconteceu com Jerusalém? Quando a gente estuda sobre Jerusalém, aqui no primeiro capítulo da Grande Controvérsia, você vai ver que tudo aquilo que aconteceu, das mães queimarem os filhos na frigideira para comer, né? Cozinhar os próprios filhos para comer, o povo morrer ali de fome, morreu mais de 1 milhão de pessoas ali em Jerusalém. Algumas pessoas entraram dentro do templo achando que ia se salvar, que Deus ia ter misericórdia deles, aí morreram ainda pior, morreram queimadas ali dentro. Então, assim, tudo isso é consequência. A igreja adventista ainda está nessa fase aí de ser exposta publicamente, de Deus permitir que alguns pecados sejam levados a público, que eles tenham vergonha, né, para que eles se arrependam. Então, o objetivo disso é fazer com que Ivan Saraiva se arrependa, que o Ayrton Killer, Fernando Iglesias, Pastor Bulhões se arrependam. Mas se eles não fizerem isso, a consequência é a mesma que aconteceu com Ivan Saraiva. Eles vão acabar saindo da igreja, vão acabar, vai ficar claro que eles não servem a Deus, como ficou claro que os judeus não serviam. E depois que ficar isso claro dessa forma, claro que Satanás vai vir cobrá-los, né? Claro que Satanás vai vir cobrar, porque ele vai fazer eles pecarem e ele mesmo vai cobrar. Entendeu? Só que a cobrança de Satanás, quando Deus tira a proteção, ela é terrível, ela é espantosa, causa medo. É igual aconteceu com o povo lá de Jerusalém. Morreu mais de 1 milhão de pessoas e agora no tempo do fim está profetizado aqui nesse livro e na Bíblia que muita gente vai perecer na mão de Satanás. Aqui, ó, se você ler o Apocalipse, capítulo 3, fala claramente, tá, que Deus vai vomitar da boca esses homens. Verso 17 do capítulo 3. 16, verso 16. Assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, outras versões fala a tradução correta, vomitar-te da minha boca. Então, o pastor Ivan Saraiva está sendo vomitado da boca de Deus, juntamente com o programa Está Escrito, que não é mais um programa de Deus, né? Já foi no passado um programa que levava a fé e a esperança, um programa que levava mais isso, né? Porque apesar do pastor Ivan Saraiva trazer mais heresia, né, com músicas batucadas, trazer também apoio a filmes, a rock, a jazz, a blue, um monte de coisa, a mini saia, você vê que aquela menininha Eloá,
As roupas que ela usava no programa lá, misericórdia, roupa de prostituta. Então já dava pra ver que isso ia acontecer, né? Então, assim, as pessoas, as mulheres da TV Novo Tempo, todas maquiadíssimas, roupas indecentes, totalmente fora do padrão de Deus. Então elas já estão em adultério. Então, assim, não é de se espantar que tenha acontecido isso, porque as mulheres lá dos programas da TV Novo Tempo já estão em adultério, juntamente com todos os pastores ali. E Deus vai permitindo essas coisas acontecerem para isso ficar provado para o mundo todo, para você não ter desculpa. Porque depois você vai chegar lá no juízo e falar, mas eu não sabia. O Pablo falava, mas o Pablo não tinha estrutura igual a Novo Tempo tinha. O Pablo não tinha uma roupa tão bonita igual a do Ivan Saraiva. Afinal, eu tô aqui com a roupa toda manchada de trabalho, eu uso essa roupa para trabalhar. Eu gravei um outro vídeo e postei, tá caindo aí, daqui a pouco já vai estar no meu Face, de um vídeo que eu fiz lá na Loud Cry, tá? Eu tô aqui na cidade de Bezerro, vim fazer essa live para vocês. Vim resolver uns problemas aqui, né? Consertar o carro que quebrou com a mão toda suja. E aí eu já aproveitei para fazer essa live, porque aí fica um resumo do vídeo maior que eu fiz lá no Loud Cry, que o vídeo tem 40 minutos, esse aqui vai ficar com uns 20 minutos, para que você entenda esse assunto de uma vez por todas, tá? E que vocês parem de apoiar essa liderança corrupta, porque assim como você ficou apoiando Ivan Saraiva durante mais de 2 anos, devolvendo seu dízimo, postando o vídeo dele, falando para as pessoas que ele tinha verdade, tá? Agora você aguenta aí. Você vai ver pessoas de outras igrejas, pessoas que você deu o vídeo de Ivan Saraiva e falar, mas ele fez isso, como é que pode? Então, assim, é lamentável, mas você já foi avisado. Eu já aviso você que qualquer pessoa que esteja na liderança da Igreja Adventista está no mesmo pecado de Ivan Saraiva ou pecados piores que ainda não se sabe, as pessoas não sabem, mas vão saber um dia. Então a gente tem que parar de apoiar essa igreja, essa liderança corrupta que se instaurou na Igreja Adventista, que não é Igreja Adventista, ok? Então eu estou fazendo essa live para esclarecer que realmente existiu esse pecado, que realmente ele deve ser combatido, que o pastor Ivan Saraiva já tinha outros pecados anteriores, públicos, né? Estou fazendo essa live para dizer para vocês pararem de apoiar essa liderança, né? E eu estou mostrando um caminho de solução. Qual o caminho de solução do povo de Deus? Qual o caminho de solução para o mundo? Primeiro tem que haver uma purificação no nosso meio. Quando tiver uma purificação na Igreja Adventista, aí nós vamos poder ajudar a igreja que está sendo enganada lá nas outras igrejas e no mundo. Primeiro nós temos que purificar a nossa igreja. Então o primeiro passo é você sair da cidade igual eu fiz, ficar longe dos seus parentes, longe da família. É você deixar tudo e seguir a Jesus na verdade presente, entendeu? Quando você fizer isso que eu fiz, quando você seguir a verdade presente 100%, aí o que vai acontecer? Você vai ser rejeitado pela maioria, você vai ser criticado, as pessoas vão te deixar. Igual, por exemplo, eu estou sozinho aqui na Loud Cry, minha esposa não quer sair da cidade, quer ficar na cidade. Meus parentes, alguns deles, acham que isso é loucura. E realmente é loucura. Porque nós estamos num tempo de loucura. Se você for lá no passado, quando teve a destruição de Jerusalém, ler esse capítulo aqui desse livro, o primeiro capítulo do livro A Grande Controvérsia, ou Grande Conflito, você vai ver que quando o povo de Deus chegou lá do campo, o povo estava trabalhando no campo, quando chegou lá e viu o exército romano em volta da cidade, o que eles fizeram? Eles saíram com a roupa do corpo, isso é loucura, mas eles tiveram que fazer essa loucura, saíram com a roupa do corpo para o campo, não levaram nada, deixaram tudo que tinha dentro da cidade que era deles lá e fugiram. Os outros que são o povo de Deus, estavam dentro da cidade, eles viram o sinal, porque Roma não invadiu da primeira vez no ano 66, aí quando Roma saiu, eles fugiram, né? O exército de Jerusalém foi atrás de Roma brigar e o povo de Deus fugiu, deixou tudo lá para trás, fizeram loucura, o povo falou, vocês estão loucos da cabeça, vocês vão deixar família para trás, vocês vão deixar filhos, vocês vão deixar roupa, dinheiro, vocês vão deixar tudo isso para trás, móveis. Eles pegaram o que dava e saíram, alguns com a roupa do corpo, chamados de louco, realmente fazendo loucura, fizeram o que eu fiz. Mas hoje, tem aí no outro vídeo que eu postei, vocês vão ver quantas coisas que eu recebi de Deus dessa loucura que Ele mandou fazer. Hoje eu já tenho lá mais de 300 pés plantados por mim lá, que estão crescendo, que estão brotando, que estão nascendo, né? Mais de 300 covas de plantas, já tem 2 casinhas, uma de madeira. Disseram que eu tinha um barraco. Gente, eu prefiro ter um barraco no campo do que uma TV Novo Tempo na cidade, tá? Eu prefiro ter um canalzinho aqui no Facebook, simples, que eu gravo desse jeito aqui, tá? Nos fundos de uma empresa aqui da cidade. Eu prefiro fazer isso simples do que estar junto com esses bambamã
né, da cidade que estão de gravatinha, colarinho branco aí, das igrejas que estão roubando todo mundo. Eu prefiro fazer isso na humilhação que eu estou fazendo, na honestidade, na simplicidade, do que estar enganando as pessoas como eles estão fazendo. Então, pessoal, seja simples, seja obediente a Jesus, faça a vontade de Deus. Você que é adventista sabe de toda a verdade. Para de seguir TV Novo Tempo, isso é tudo mentira. Para de seguir Ivan Saraiva, para de seguir pastor que não segue a reforma de saúde, que não segue a reforma do vestuário, que não segue os princípios adventistas. Esses são lobos disfarçados de ovelha, querendo enganar você, querendo destruir a sua casa, a sua família. Então faz igual eu, foge, e aos poucos você vai se maravilhando com as bênçãos de Deus. Assiste o outro vídeo aí que eu fiz lá na Outcry, você vai ver coisas maravilhosas que Deus está fazendo na minha vida. Apesar de eu mostrar também nesse outro vídeo as dificuldades que eu estou tendo aqui no campo. Solidão, que eu estou lá sozinho, sem mulher, né? Eu estou ali sem meus filhos, que eu tenho 2 filhas, né? Estou sem minhas filhas. Eu estou ali me sentindo sozinho. Eu tenho limitações financeiras, meu carro quebrou hoje, eu não tenho dinheiro para arrumar. Então, assim, são várias limitações que eu tenho, mas eu preferi ter essas limitações e ser de Jesus e dormir tranquilo, porque apesar do medo às vezes que eu tenho, né? Não consigo dormir às vezes de medo, que faz muito barulho, acho que tem onça, que tem cobra, né? Às vezes as próprias formigas, que eu não tenho cama ainda, elas vêm e me picam, então eu fico com medo da formiga. Então coisas difíceis que eu tô passando, mas eu prefiro passar por isso e estar salvo, selado, do que estar na cidade levando meu filho para uma escola adventista, que eu falo que é onde é para levar as crianças, que foi onde eu aprendi mais coisa errada na minha vida, entendeu? Então assim, ó, infelizmente nós temos uma falsa igreja adventista, que é essa do Ivan Saraiva da TV Novo Tempo, dos líderes adventistas, e você precisa sair dela. Sai dela, povo meu. Sai dessa falsa igreja, faz o que Ellen White fez, porque se você for estudar desde os dias de Ellen White, tá? Desde os dias de Ellen White. Tem um outro livro muito bom que eu queria mostrar para vocês, mas eu não vou poder mostrar porque eu não trouxe. Que além da Bíblia e desse A Grande Controvérsia, você tem que ler um outro, que é O Alto Clamor, mas é um livro que é dos adventistas históricos. Depois você me pergunta lá no WhatsApp que eu vou passar para você. Esses adventistas históricos, apesar deles serem Babilônia, estarem enganados, eles produzem livros muito bons para a igreja adventista, entendeu? Então eles são instrumento aí de Deus para trazer livros bons. Aí eles têm um outro livro lá, que é o Alto Clamor, eu acho, que fala sobre Jones e Wagner, da mensagem deles. E eu quero fazer uma outra live depois para explicar sobre Jones e Wagner, sobre essa mensagem maravilhosa que eles trouxeram para a igreja, que desde os dias de Ellen White, ela disse que era a mensagem que ia libertar o povo de Deus, que ia trazer o Espírito Santo, só que o povo rejeitou aquilo no passado e continua rejeitando hoje, entendeu? Então essa liderança que está na nossa igreja é para impedir essa mensagem, como fizeram no tempo de Ellen White, de chegar até nós. Então você precisa se despertar para essa mensagem da justificação pela fé, para a purificação do pecado, que é pela obediência a Cristo, o nosso advogado, ok? Que você aprenda a obedecer Jesus. Obedecer Jesus é fácil, até uma criancinha pode ser salva, sabe por quê? Porque obedecer é fácil. Aliás, a salvação é fácil. É só você, tudo que você lê na Bíblia, no Espírito de Profecia, você obedecer. Isso é salvação, acabou. Só obedecer. Justificação pela fé. O que é justificação? Justificação é advogar em defesa de alguém. É Jesus Cristo, nosso advogado. E pela fé, fé é obedecer. Porque a Bíblia fala, aquele que fala, mas não obedece é igual aos demônios, né? Porque os demônios acreditam, mas não obedecem. Então, justificação pela fé. Eu tenho aprendido que é o quê? Obedecer ao advogado. Deus mandou você sair da cidade e ir para o campo. Você não tem dinheiro, igual eu não tinha. Você não tem um carro bom, igual eu tenho. Eu nem tinha carro. Você não tem um esposo, uma esposa que quer ir com você. Você não tem dinheiro, não interessa. Você quer parar de comer carne. Leu aqui, eu tenho que parar de comer carne. Você não sabe substituir, vai fazer igual eu. Para de comer, passa mal 2 semanas, mas para de comer. E aí você vai aprendendo. Passou mal, aí Deus vai deixar você passar mal para ver a consequência do pecado, que você comeu muita carne, muita coisa podre, fermentando e apodrecendo dentro de você. Aí você vai melhorando, você vai, poxa, passei mal, não posso mais comer esse negócio faz mal mesmo. Entendeu? Você não passou mal por causa que você parou de comer carne. Você passou mal porque a carne, ela enganou o seu organismo durante muitos anos, dizendo para ela que a alimentação era fácil, então ela pegava da carne alimentos rápidos e fáceis, não tinha que trabalhar, e quando ela começa a ter que trabalhar para produzir o alimento integral, aí sente mais dificuldade, você não vai ter tanto sabor naqueles alimentos, então você vai no início passar mal, entendeu? Você não sabe substituir.
Mas depois que você aprende a substituir, depois que você vem pro campo e aprende com as dificuldades, quando você chega que você não sabe arar a terra, você vai ficar com a mão cheia de bolha, entendeu? Vai ficar com a mão cheia de bolha, vai se sentir sujo, suado o tempo todo, aí você vai ficar assim, gente, será que eu tô realmente na vontade de Deus? Por que tá sofrendo tanto? Ninguém quer vir pro campo, minha família não quis me seguir. Aí você tá lendo a Bíblia lá, você vê os profetas de Deus, todos eles sozinhos, né? Você vê que o apóstolo Paulo foi abandonado. Quer ver, ó? Você vai lá em Tito, né? Deixa eu ver se é Tito mesmo. Aí você vai aqui, eu tava lendo outro dia, eu tava lá me sentindo sozinho. Aí eu tô aqui lendo a Bíblia. De repente, eu vi aqui, ó. Será que eu vou achar? Ah, aqui, ó. Aí eu tava lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Aí eu li assim, Aí eu li aqui 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Aí eu li assim, ó. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Aí quando eu li isso aqui, poxa, eu fiquei assim, gente, até chorei. Falei, até Paulo ficou sozinho, ninguém acompanhou, ninguém ajudou ele na primeira defesa dele. Todos abandonaram ele. Aí você vai lendo lá Jesus em Mateus 10, entendeu? Aí você vai lá em Mateus 10. Você abre a Bíblia lá em Mateus 10. Aí você vê lá, ó. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Depois você vê verso 25. Basta o discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais seus domésticos. Porquanto não temais. Aí depois... Quer ver? Depois verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Aí você vai entendendo o que é cristianismo. Cristianismo é assim, quando eles aceitavam Jesus, eles iam para as fogueiras, entendeu? Era suado, era muito sofrimento. Eles tiveram que abandonar tudo em Jerusalém, fugir, para não ser destruído no ano 70, entendeu? Só que é pior ser do diabo, porque quem ficou do diabo aparentemente ficou melhor, mas no ano 70 foi destruído. O povo de Deus, apesar das dificuldades do campo, foi salvo. Então o que acontece? Está sendo feita uma seleção agora. Satanás vai destruir as pessoas. Ellen White fala nesse primeiro capítulo aqui que a destruição que vai vir sobre esses falsos adventistas, né, sobre o pessoal que está na TV Novo Tempo, na organização adventista aí, eles vão sofrer muito mais do que esses que sofreram em Jerusalém, muito mais, ó. É fichinha. E eu, quando estive no mundo, eu vi o tanto que o conflito está no mundo, como é que está esse conflito lá no mundo, entendeu? Então assim, o mundo está se armando, Satanás está se armando lá no mundo para destruir você e a sua família, para destruir as pessoas que ficarem na organização adventista. Nós vamos sair dessa organização adventista e praticar o que é ser realmente o adventista. Nós estamos sendo liderados agora no momento pelo próprio Deus, entendeu? Pelo próprio Deus. Deus está chamando você para você sair da organização adventista de Babilônia, né? Que a organização adventista faz parte de Babilônia, é a mesma coisa. Então é para você sair dessa organização religiosa e ir para o campo, fazer a vontade de Deus. E quando você estiver lá no campo, todo o povo de Deus estiver no campo, vai descer o Espírito Santo e nós vamos pregar e terminar a obra. É isso que vai acontecer. Não vai ser Ivan Saraiva, não vai ser TV Novo Tempo, não vai ser tá escrito que vai terminar a obra, entendeu? Isso aí é para aqueles que estão se corrompendo, para aqueles que estão sendo enganados na cidade. Então, meu querido, isso tudo que aconteceu, essa desgraça toda, Deus permitiu para você abrir seu olho, para você abrir o olho e sair da cidade e ir para o campo. Porque mais vale sofrer aqui no campo que sofrer na mão de Satanás na cidade, ok? Então não fica aí com o Ivan Saraiva e com o TV Novo Tempo, não fica com a Caravana Novo Tempo, não entregue seu dinheirinho lá, porque vai ser tudo entregue para Satanás. Lembre-se que durante 2 anos o Ivan Saraiva estava lá fazendo tudo errado, tá? Escondendo lá tudo errado e pegando seu dinheirinho para fazer coisa errada, tá? Você bancou esse adultério, então tome cuidado, tá? Deus te abençoe, um grande abraço. Saia do engano, venha pro